Nesse vídeo você vai aprender a como construir esse site completo usando apenas HTML e CSS. De bônus, vai aprender um pouquinho também sobre o Figma. Esse mini tutorial vai ser separado em 3 episódios, onde o primeiro sai hoje, o segundo amanhã e o terceiro depois de amanhã. São 3 dias seguidos, 3 tutoriais ensinando você a como construir esse site lindão, moderno, do zero. Fica comigo, vamos pro vídeo. Bom, só para explicar rapidinho como eu fiz essa parte dessas espirais. Se você não quiser, se você quiser ir logo para a parte do código, tudo bem, tá? Pode pular essa parte sem problema nenhum. Eu só vou explicar um pouquinho sobre como eu fiz. Isso daqui são basicamente elipses, tá? Se você reparar, cada arco desse é uma elipse que eu criei e simplesmente achatei. Ou seja, para cada arco, na frente tem uma sombra, que é basicamente uma elipse também, só que com a mesma cor do fundo, tá, rapaziada? Se você está se perguntando como eu fiz isso, é basicamente isso. É um ar com um layer blur, com efeito de blur, da mesma cor do fundo, ou seja, ele dá esse efeito meio apagado, que apaga a elipse. Bom, passando aqui para as vantagens, aqui eu mesmo fiz, e a gente não vai fazer isso no código, a gente vai pegar simplesmente a imagem e colocar lá. Aqui foi uma das partes mais complicadas de se fazer no código, tá? Essa daqui vai ser a nossa última div, praticamente última, ou antepenúltima. Dá para fazer muitas melhorias se você quiser, fica aí como um desafio para você que está começando. Melhorar essa parte, tá, no código, já já eu mostro para vocês. E é isso, só queria mostrar um pouquinho do Figma, desse site, para quem quiser, vai estar na descrição aí também, tá, rapaziada? Agora vamos para o que importa, vamos para o código. Bom, já estamos aqui no nosso VS Code, tá? Eu uso o VS Code, se você quiser usar o cursor, não tem problema nenhum. A única coisa que pode fazer um pouco de diferença é na hora das extensões, porque eu uso algumas extensões aqui no VS Code, talvez essas mesmas extensões não tenham no cursor. Mas com certeza tem, eu acho que isso não será um problema. Vamos lá. Primeira extensão importante, Live Server. É uma das principais, acho que é uma das que você mais ouviu falar. Live Server, essa daqui você simplesmente baixa. Aqui, como o videozinho já diz, você clica com o botão direito no arquivo HTML e ele abre a página do HTML para você enxergar, você conseguir visualizar o seu código ali em tempo real. Isso é muito importante, tá, rapaziada? Segunda extensãozinha, Prettier. Essa daqui. Essa extensão basicamente serve para você formatar o seu código assim que você salva. Você precisa fazer uma configuraçãozinha que eu vou mostrar para vocês agora. Baixam essa extensão. Após isso, vem configurações, settings, pesquisem aqui, format, com save. Vocês vão marcar essa opção aqui, formatar ao salvar. Normalmente vai estar assim, tá? E aqui, no de vocês vai estar qualquer uma aqui, normalmente alguma do Copilot, não sei. Mas vocês procuram, se vocês baixarem a extensão tudo certinho, ela vai estar exatamente aqui, ó, Prettier ou de formato. Próxima extensão, Color Highlight. Extensãozinha apenas visual, mas muito útil, tá, rapaziada? Ainda mais se você quiser mudar as cores, você consegue clicar e alterar ali, é muito bom. Pra você não se perder no seu código também, tá? Essa daqui, Charmed Icons, é só para deixar os ícones bonitinhos, tá, rapaziada? Do HTML, CSS, enfim. E também o meu tema de cores, do VS Code, ele se chama Point Mandrakes. Exatamente esse daqui, tá, rapaziada? É uma coisinha bem bonita, nada demais, apenas visual. Extensões instaladas, vamos agora criar a nossa pasta. Vou criar uma pastazinha aqui rapidinho. Criada a nossa pasta, vocês vão simplesmente selecionar e entrar na pasta. Acabei nomeando ela aqui de projeto YouTube, tá? Diferença na hora de renomear, tudo bem. Primeiro arquivo que vocês vão criar, chamar index.html. É o nosso arquivo principal, tá, rapaziada? Vocês vão estar codando aqui. Para agilizar o nosso processo, você dá uma exclamação. Depois disso vai aparecer algumas opções para você. Você aperta Tab, magicamente. O seu HTML vai ser preenchido com isso aqui. É basicamente o setup inicial para você, tá, rapaziada? Não vou explicar linha por linha desse código, mas basicamente aqui é a linguagem que o seu site está. Aí já completou para mim. E aqui você viu que assim que eu salvei, ele estava assim. Vou dar um Ctrl S. Esse daqui é o Prettier. Ele já formata tudo bonitinho, tá? Basicamente o que ele faz é isso aqui. Se você clicar com o botão direito, vai aparecer, vai ter essa opção aqui, formatar documento. É basicamente isso que ele faz, mas assim que você dá Ctrl S para salvar. Bom, o título já mostro para vocês, mas o que importa é isso aqui, o body. Normalmente no HTML a gente começa de cima para baixo. Eu pelo menos sou assim, eu começo sempre de cima para baixo, ou seja, o header
a página principal, que é o main, e por último, o footer, né? Que é aquela partezinha de baixo dos sites. Bom, no body, eu vou escrever aqui um header, que é a nossa. É basicamente, você pode simplesmente usar como div, é a mesma coisa, div, você pode usar main, pode usar body, nem tanto, que é mais comum body ser aqui, tá, rapaziada? Mais comum body ser aqui, mas a fins de organização e de beleza, a gente usa o header normalmente, tá? Vou criar um header, vou criar uma div, dentro dessa div eu vou criar mais uma div, dentro dessa primeira div eu vou criar um A, é um link, que vai me redirecionar para o barra. Basicamente, isso daqui cria um link clicável, que onde eu clico, eu volto para a minha página inicial, que no caso é o meu index.html. Eu já mostro para vocês como isso funciona melhor. Dentro desse link eu vou colocar uma image, tá? Sempre usando os atalhos que o próprio VS Code deixa pra gente, que é muito mais rápido. Aqui a IA já completou para mim, logo.png. Eu já mostro para vocês como é que eu adiciono imagens aqui. Esse alt, rapaziada, para quem não sabe, na imagem temos o search e o alt. O alt ele serve muito para acessibilidade. Para pessoas cegas, que, por exemplo, quando vão navegar em um site, elas necessitam disso aqui, porque o site, o programa, ele lê a sua página HTML. E se não tiver nada no alt, a pessoa que tem deficiência visual, ela não vai ler aquilo dali e não vai saber que ele tem uma imagem. Então, esse programa de acessibilidade, ela simplesmente lê esse alt e vai aparecer como logo para esse tipo de pessoa, tá? Então, é importante. Não é obrigatório, mas é importante. Bom, search, ok. Embaixo disso nós vamos ter um P, que é basicamente parágrafo, e eu vou colocar. É um site fictício, tá, rapaziada? Então eu vou colocar Mat, basicamente o nome, Matheus GPT. Vai ser um site de inteligência artificial. Essa div aqui está concluída. Logo embaixo eu vou colocar uma nave para navegação. Dentro da nave vai ser uma UL e dentro da UL vamos ter LIs. Dentro de cada LI vamos ter um link que vai redirecionar para algumas páginas, tá? Como o foco é fazer uma landing page, eu não vou colocar várias páginas, iria demandar muito tempo, tá? Mas se você quiser melhorar esse projeto, fica à vontade, tá? Para poupar tempo, a IA tá recomendando algumas aplicações aqui, eu vou aceitar, só para poupar tempo, mas eu vou só mudar algumas coisas aqui, tá, rapaziada? A primeira opção vai ser sobre, embaixo vamos ter a nossa home, embaixo de home vamos ter como funciona, abaixo disso vamos ter contato, tá certo? E depoimento. Se você quiser adicionar mais links ou menos links, fica à vontade, tá? Para fins de demonstração. Bom, embaixo dessa nave vamos ter mais uma div e dentro dessa div vamos ter um botão. E já eu utilizo para vocês, eu vou dar uma dica muito massa para vocês também. Dentro desse botão, eu vou escrever um conhecer para o usuário clicar e a ideia é ele conhecer o nosso agente de IA. Bom, nosso header está pronto. E agora vamos ver como é que ficou essa estilização. Eu clico aqui e venho com o botão direito, Open with Live Server. Abrindo a página. Olha só como está o nosso site. Bom, esse daqui é o seu site, tá, rapaziada? Sem estilização nenhuma, dá pra ver que ele fica muito feio. Realmente muito feio, sem o CSS. Vamos para o CSS. Esse aqui tá bem feio. E eu quero ir logo para estilização. Bom, para o CSS eu vou criar um arquivo chamado styles.css. Por que eu uso esse nome? Na verdade não é styles, é style. Por que eu uso esse nome? O nome diz para estilos, mas eu posso literalmente colocar qualquer coisa que eu quiser aqui. Posso colocar banana.css que vai funcionar perfeitamente. Mas em grandes empresas, big techs, enfim, é uma convenção, é o padrão usar essa nomenclatura aqui. Só que agora a gente precisa conectar o nosso HTML com o nosso CSS. Porque não adianta de nada a gente ter o arquivo, colocar as estilizações, mas nada vai acontecer. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco um link.
O HTML ele já aparece aqui algumas opções. Tem aqui CSS, vou dar um tab, ele já aparece aqui. href para procurar. Eu aperto Ctrl e espaço, ele pesquisa os nossos arquivos existentes, tá, rapaziada? O espaço, eu vou usar bastante para facilitar a nossa vida. Ctrl e espaço, eu posso escolher. E aqui eu posso selecionar sem medo de errar alguma letra ou algum erro do tipo, tá, rapaziada? Ok, fizemos isso. Conectamos o nosso CSS. Vamos testar se realmente funcionou. Eu vou dar um asterisco, que é basicamente ele pega tudo. Essa daqui não é uma aula para quem não sabe nada, ou seja, para quem está do zero na programação. Ou se você tiver uma noçãozinha básica, já dá para pegar bastante essa aula aqui, tá, rapaziada? É bem tranquilo, tá? Ou seja, se você não sabe de nada, você vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas mesmo assim dá para tirar de letra, sem problema nenhum. Agora, se você manja já um pouquinho, pô, isso aqui vai ser tranquilamente para você, vai ser tranquilo, tá, rapaziada? Bom, vamos testar se funcionou. Background color, colocar black, dar um Ctrl S. O background já mudou de cor, então tá tudo funcionando. Ok. Por que eu coloquei esse asterisco? O asterisco basicamente ele pega tudo. Todas as estilizações, eu não coloquei nenhuma classe no HTML por enquanto, mas ele pega todas as estilizações, tudo, coloca em um valor comum. E aqui a IA já está completando para mim, mas eu vou escrever aqui com vocês, passo a passo. Margem, 0. Padding, também 0. E box, sizing, border box. Por que que a gente faz isso, rapaziada? Basicamente, eu não sei se vocês repararam, mas todos os elementos que estavam aqui, eles colaram no canto da tela, tá? E eu vou comentar isso daqui. Se essa opção, essa estilização não estiver daquela forma, os objetos vão estar assim, todos com uma margem e padding pré-setados para cada navegador, ou seja, o Google será diferente, o Firefox será diferente, o Opera será diferente. Então, com esse código aqui, a gente zera tudo e deixa tudo bonitinho dessa forma aqui. É assim que a gente quer, tá, rapaziada? Bom, continuando aqui, a gente vem no nosso body, que é basicamente isso daqui, tudo isso. A gente vem e coloca um background color. Deixa eu pegar aqui o código Hex, que ninguém merece, né, ficar decorando esses códigozinhos. Bom, vamos lá. 0, 0B, 17. Essa é a cor do nosso background, que ficará dessa forma. Olha aqui, tá? Esse azul meio diferentão. Beleza. Agora vamos começar com o nosso header. Mas antes, deixa eu colocar as classes do nosso HTML. Para quem não sabe, classes é basicamente quando o jeito que o HTML te dá para você estilizar no CSS, ou seja, você dá um nome, como se eu desse um nome para cada elemento meu aqui, que na hora de estilizar no CSS, ele vai reconhecer esse elemento e vai estilizar ele da forma que eu colocar aqui. Bom, a classe do meu header vai ser header, tá? A div de baixo também vai ter uma classe de logo, traço name. Outra dica importante, tá, rapaziada? Se você quiser dar um espaço na hora da classe, por que que eu não coloquei simplesmente logo name? Isso aqui tá completamente errado, tá, rapaziada? Por quê? Se eu nomear a minha classe dessa forma, essa minha div ela passa a ter duas classes. Posso simplesmente escrever logo name dando um espaço. Eu tenho que fazer ou com underline, ou com um traço, ou de qualquer outra forma, com um ponto também. Mas nunca dessa forma, porque aí eu vou ter uma classe logo e outra classe name diferentes, tá, rapaziada? Então, se você quiser usar, tem casos assim que a gente coloca duas classes em um mesmo objeto, tá? Não vai utilizar. A gente vai, na verdade, sim utilizar, mas não nesse caso, tá? Então, logo name, nunca coloquem espaços. Cuidado com isso. O name, imagem também vai ter uma parágrafo, não vai ter classe. A minha nave também terá uma classe de main,
nave, a navegação principal, botão vai ter uma classe também chamada botão. É isso. Bom, partindo para a estilização, como é que a gente vai estilizar isso daqui? Basicamente, se você não conhece, eu falei que cada classe é basicamente o nome do elemento que a gente colocou. É exatamente isso. Agora aqui no CSS a gente vai chamar. Como é que eu chamo? Com um ponto. Eu coloco simplesmente um ponto. Depois do ponto eu coloco classe que eu determinei para o meu elemento. Caso header, classe header. Vou abrir colchetes aqui e estilizar da forma que eu quiser. Aqui no header a gente começa com display flex. Se você reparar, tem várias opções na classe display aqui, mas a gente vai escolher a classe flex, que é basicamente um formato bonito, uma posição bonita que ele fica, que é muito mais fácil da gente mexer. A gente vai colocar aqui align items, tá? Justify content center. Mais uma vez, rapaziada, se você não sabe disso aqui, esse tutorial não é para pessoas que não sabem de nada, zero, zero, zero. Não é tutorial para você, tá? Aqui, se você tem uma noção básica, já dá. Se você não sabe de nada, vai ser bem complicado para você. Então, prefiro que você vá procurar, vá estudar, vá saber como funciona, o que significa códigos aqui, e aí depois volta para esse vídeo, faça esse site bonitão. Bom, padding, vamos ter um padding de cima embaixo, espaço 60. Quando a gente faz isso, o primeiro valor é o espaçamento interno, padding significa espaçamento interno, o primeiro valor significa o eixo Y, que é o espaçamento de cima e de baixo, e o segundo valor significa o eixo X, que é direita e esquerda, tá, rapaziada? Porque senão, isso aqui é basicamente para facilitar a nossa vida, porque eu poderia muito bem fazer padding left, padding right, bottom também, padding. Aí que o padding bottom eu colocava 60 pixels, enfim. Teria que fazer isso para 4 valores diferentes. Deixa o nosso código feio e não é nada rápido. Então, padding 20 primeiro, 60 depois, tá? Beleza. Depois do nosso header, vamos para main nave, main nave, que foi nosso menu navegação que a gente nomeou, e espaço UL. Lembra que aqui no nosso HTML a gente colocou dentro do nave nossos UL, que é basicamente os links para utilizar na nossa navegação? Pois é. No nosso CSS, quando a gente coloca uma classe com essa, a gente meio que entra nesse elemento, consegue estilizar também os elementos dentro dele. Ou seja, eu só consigo fazer isso, colocar um UL depois, os colchetes para estilizar, se o UL estiver dentro da nossa nave que tem essa classe. Tá? Então eu só consigo fazer isso porque o UL está dentro da nossa nave e está com essa classe main nave. Então é por isso que eu consigo fazer isso. Bom, outra coisa, se você reparar bem, nosso navegação tem essas bolinhas aqui, bem feias, tá? A gente não quer isso, a gente quer tirar isso. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso main nave, escreve list style none. Aí já completou aqui pra gente. List style none. E ele vai retirar essas bolinhas, que é o estilo de lista none, nenhum. Quero o estilo de lista. Próximo, display, novamente, display flex. Gap 30. O gap é basicamente o espaçamento entre os elementos, ou seja, eu coloquei um display flex, deixou todos os elementos ao lado do outro, e um gap de 30. O gap é basicamente isso daqui, rapaziada. Gap de 0, ou seja, o gap entre eles, a distância entre esses elementos é de 0, ou seja, eles ficam colados. Se eu coloco um 30, gap de 30, o espaçamento entre eles fica de 30, certo? Passando para a nossa próxima utilização, a V, o L, na verdade o L não, em nave LI, depois o A de link. Nesse link eu vou colocar um color hashtag FFF,
Isso é bem fácil de lembrar, tá? Text decoration. None também. Text decoration é aquele sublinhado que fica no link. Eu não quero isso, eu quero tirar. Isso, para fazer isso, a gente faz o text decoration none. Embaixo dele, margem left de pixels. Margem left é a margem à esquerda do elemento. Todos aqui com a margem à esquerda de 20. Cursor pointer. Cursor pointer, ele basicamente deixa o mousezinho aqui, ó. Você passa por... Não tem tanta necessidade, mas... Passando para a nossa próxima utilização. Vou ensinar uma coisa muito legal para vocês, tá, rapaziada? Não sei se nossa função hover. Nossa IA já tá recomendando aqui para a gente usar o hover. E é isso mesmo que eu quero. Eu vou vir aqui em main nav, LIA, que é basicamente main nav. Dentro do main nav eu tenho LI, e dentro de cada LI eu tenho A, que é um link. Ou seja, eu quero utilizar exatamente o link que está dentro da LI e que está dentro do nav. Então, 2 pontos, escrevo hover, que é basicamente hover segurar ou colocar em cima. Quando eu coloco o mouse em cima, é basicamente o que ele está dizendo. Quando eu coloco o mouse em cima, eu quero que algo aconteça. Eu quero que aconteça. Eu quero que a color desse elemento mude para C9 C0 FF. Um roxo bem bonito. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Eu quero que esse elemento main, quer dizer, eu quero que esse elemento A, dentro de LI, dentro de main nav, eu quero que ao colocar o mouse em cima, a cor dele mude para essa. É isso que eu estou dizendo com esse código. Então, olha só que legal. Quando eu coloco o mouse em cima, a cor dele muda. É assim que eu faço. Legal. Então, só que tá muito seco. Minha opinião, tá muito seco essa transição. Não tá legal. Assim que eu coloco, ele já muda. Não tá legal isso. Quero colocar uma transição bonitinha, algo mais suave. Como é que eu faço isso? Transition ao de todos 3.0. 3, na verdade, 0.3 segundos em formato easy. Então, olha que suave, tá? E some se eu colocar 1 segundo. Vamos testar aqui. 1 segundo. Demora 1 segundo para trocar. Olha que lentidão. E não é tão legal. Se quiser, tudo bem, mas eu prefiro algo mais rápido, algo mais dinâmico. Troca mais suave. Bom, é basicamente isso. O easy in out são outras formas também de usar. É diferente. É diferente, mas como é bem rápido, ele não muda muito, né? Você não vai conseguir perceber. Mais pra frente a gente vai testar melhor e ver como funciona esses modos de transição. Mas enquanto a gente vai usar só o easy mesmo. Ok? Ainda está muito feio, tá muito feio isso daqui. Rapaziada, um errozinho que eu cometi aqui, que eu acabei não reparando, é aqui na nossa classe Header, o Justify Content, eu coloquei Center, mas na verdade é Space Between. Vai colocar aqui um S, vai aparecer as... Coloca Space Between. É basicamente onde ele separa. Tá bem feio, mas vai fazer sentido. Confia em mim, vai fazer sentido. Rapaziada, outro errinho também que eu acabei reparando aqui é no nosso header, tá? Se você vir aqui em logo name, essa div ela acaba no final. Tava deixando o nosso header de forma errada, tá? Não é para ele estar assim. Na verdade, é para ele ficar aqui. Ou seja, você clica aqui, você vai ver que a div começa aqui e termina aqui. Na verdade, ela precisa terminar abaixo dessa daqui. Ou seja, você vem aqui, seleciona o final em cima do header, dá um Ctrl X, que vai sumir, vem aqui embaixo dessa div, coloca embaixo. A gente vai ficar assim, logo name, dentro de logo name vai ter essa div com esses dois elementos, tá? Nosso header vai ficar assim. Faz muito mais sentido ele ficar assim, que é o correto, tá, rapaziada? Erro meu. Perdão, corrijam aí. Bom, vamos aprender uma coisinha nova, que é como adicionar fontes personalizadas e fontes diferentes no nosso site, porque essa fonte é muito feia, acho que é a New Roman, sei lá, é muito feia. Vamos adicionar uma nova fonte, uma fonte mais bonita. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, nova guia, pesquisar, simplesmente eu venho aqui, Google Fonts,
Entro no primeiro link. Aqui eu pesquiso. A fonte que eu vou usar vai ser a Montserrat, que é uma fonte. Vem aqui, Montserrat, get fonte, pegar fonte. Vem aqui, get embed code, pegar o código da fonte. E eu venho aqui nessa primeira opção e copio o código. Ele já está dizendo que é para eu colar esse código dentro do meu header ou entre o meu header, minha tag head, na verdade, perdão, minha tag head do meu HTML. Onde é que fica isso? Exatamente aqui. Tag head do meu HTML. É em si. Cabeça, né? A cabeça. Repare, a gente tem o head, que é a cabeça, o body, que é o corpo. Aqui, coloca a nossa fonte diferente. Beleza, mas como é que eu uso ela? Eu volto aqui no meu fontes. Já está dizendo aqui. Seu CSS, a classe que você precisa usar é de Family Montserrat Sans Serif. Código H no meu código CSS. Vou colocar para todos. Vem aqui, ó. Para todos. Lembra que esse daqui é todos os elementos. Vem aqui, fonte Family Montserrat. Se eu voltar aqui. Site, olha só que bonito. Ficou bem melhor, ficou bem mais legal. Bom, vamos adicionar logo nossa imagem. Vou ensinar para vocês como adiciona imagens também no nosso site, tá, rapaziada? Para a gente adicionar imagens aos nossos projetos, vou vir aqui no folder, que é new pasta. Vou nomear essa pasta como assets. Então, imagens e outros elementos que eu vou usar por fora. Eu vou estar disponibilizando para vocês um link que vai levar direto para o meu Drive, que vão ser basicamente os assets, que é a minha pasta assets, tem no meu projeto principal. São todos os assets que vocês vão usar. Vocês baixem esses elementos, tá? Com esses elementos vocês vão vir aqui no logo 2, vão baixar. Baixando esse elemento, vocês vão voltar para a sua pasta. Vão vir nos seus arquivos, downloads, e vão simplesmente arrastar o logo 2 para seus assets, tá? Aqui meus arquivos. Tava aparecendo, tava. Tá aqui, ó, simplesmente logo 2, vocês arrastam. Perfeito. Já está dentro do seu projeto a logo. Bom, aqui faltou a gente adicionar isso daqui, tá? Search. Search é basicamente o SRC, que é a abreviação para search, que em inglês é pesquisa. Vocês vão colocar uma barra, vai aparecer já o assets, você tab para navegar, tab novamente. Pronto, já achou o caminho correto. Como vocês podem ver, já está aqui a logo. Ela está bem grande realmente, vamos estilizar também. Mas tá ótimo. É isso mesmo. Ok, voltando para o nosso CSS, vamos utilizar essa daqui. Começando pela logo, eu venho aqui ponto logo, começo a estilizá-lo. Em width, coloco 60 pixels. Venho aqui, coloco height, também 60 pixels, vai ser quadrado. Para quem não sabe, o width é basicamente o tamanho horizontal, tá? O eixo X, e height é altura em inglês, ou seja, o eixo Y. Eixo X e eixo Y. Largura e altura, basicamente largura e altura, mas vou falar assim. Largura e altura de 60 pixels, já deu uma diminuída legal no nosso logo. Continuando, logo name, lembra que a gente name. Logo name vai ser display tipo flex, justify content do tipo center, align items tipo center também, color vai ser na cor branca, FFF, font size 20 pixels, vai ser o tamanho, font weight, que é basicamente a largura, a grossura da fonte vai ser no valor de 500, the index, que é basicamente quão próximo ele está da tela ou quanto em cima. Se você já usou Photoshop ou editou algum vídeo, são as camadas. Basicamente é isso, camadas. The index 3, tá? Na camada de número 3. Ou seja, todos os objetos que tiverem os index menor que 3 vão ficar abaixo da nossa logo name. E dentro eu vou dar um macetzinho bem legal para vocês. Se vocês não quiserem estilizar sempre, vou ter que dar uma classe pro parágrafo. Meu Deus, que coisa chata.
Realmente, muito chato. Para não ter que fazer isso para todos os elementos, eu posso simplesmente chegar aqui, meu logo name, colocar dentro dele um P, e aí eu consigo estilizar o meu parágrafo sem necessariamente ele ter uma classe, sem ter que ficar nomeando classes e colocando classes em todos os elementos. Simplesmente eu venho aqui dentro do logo name e coloco um P, porque o parágrafo está dentro da minha div que chama logo, ou seja, eu quero editar um parágrafo que está dentro da div logo name, eu faço isso. Facilita bastante. Eu venho aqui e coloco list style none, quero estilo, lista. Text decoration, também none. Font family, vai ser uma fonte diferente, que eu já vou ensinar para vocês como baixa. O nome dessa fonte vai ser Clash Display, só para adiantar para vocês. Já eu ensino como instalar essa fonte no seu VS Code, porque ela não tem seu no Google Fonts, ela não tem no Google Fonts, ou seja, vai ser mais uma coisa que você vai aprender aqui. Font size dele, nosso parágrafo vai ser de 35 pixels. Font weight, que é a grossura, vai ser de 400. Beleza, estilizando dessa forma, nosso reader vai ficar mais ou menos dessa forma, tá, rapaziada? Dessa maneira. O próximo passo será a fonte justamente que eu falei para vocês. Como que a gente consegue baixar uma fonte externa que não tem no nosso Google, tem de forma nenhuma, como é que a gente faz isso? Eu vou disponibilizar um link para vocês na descrição, link de um site onde você vai baixar essa fonte e depois adicioná-la. Pesquisando aqui, eu vou vir display. Vocês vão vir para esse link desse site bem bonitão. Tá? Eu vou colocar na descrição. Vocês vêm aqui download family. Instalando. Isso aqui, vou abrir no local. Vocês vão simplesmente extrair. Clicando aqui, vocês vão ver fontes. Esses daqui são basicamente os formatos. Eu vou baixar aqui TTF. Vocês vão clicar com o botão direito nessa fonte e instalar. Eu não vou instalar novamente, porque ela já está no meu dispositivo, mas vocês vão clicar aqui. Logo após isso, vocês vão vir no VS Code ou cursor. Se for no seu cursor, pode ser de uma maneira diferente, mas vocês vão vir aqui. E nessa opção aqui, Editor, dois pontos, Font Family, vocês vão colocar simplesmente Clash Display. Ou seja, vão ter outras aqui, como padrão. Vocês vão colocar uma vírgula e escrever Clash Display. Pronto, já vai estar aqui. Como é que eu uso essa fonte que eu acabei de colocar? Simplesmente venho no meu CSS, venho no meu parágrafo, já está aqui, ó. Family Clash Display, que é a mesma forma que eu escrevi lá no nas minhas configurações de Family. Coloco entre aspas, esse das aspas, Clash Display Serif. Esse sans serif ele serve caso a Clash Display não carregue para o usuário, ele carregue a sans serif. Melhor. Caso ele não carregue a Clash Display, ele carregue a Montserrat. Ele vai por ordem de primeiro ou segundo. Voltando, cadê? Voltando para o nosso site. Mudou. Não parece muito, mas mudou, tá, rapaziada? Mudou. Outra fonte mais bonitinha. Para diferenciar do resto, a gente vai usar essa fonte mais vezes. Continuando aqui com o nosso HTML, eu vou vir aqui. Terminamos o header. Basicamente é isso, terminamos o header. Na verdade, faltou uma coisa, faltou a borda. Faltou a nossa borda. Você vai vir aqui no seu header, vai escrever border, borda. Na verdade, border bottom, já até sugeriu pra gente, tá? Border bottom, pixel, vou apagar aqui pra você que você pixel de largura, que é um pixel de grossura, do estilo solid, que é sólido, que é uma linha contínua, e a cor, colocar um branco. Mas como eu vou abaixar a opacidade, vocês vão ver aqui. Da forma como está, funciona, mas não fica legal. Eu quero abaixar a opacidade. Eu posso abaixar a opacidade dessa maneira aqui, tá utilizando, mas eu não gosto de fazer isso, de utilizar o Hex.
código hex para isso. Eu gosto de transformar o código hex em RGBA, que a gente consegue controlar a opacidade bem melhor de acordo com o código aqui. Eu vou colocar 0.1. É dessa maneira aqui, bem discreta e bem bonito. Bom, rapaziada, acabei de reparar aqui que falta o nosso botão conhecer. Acabou faltando, a gente não terminou o nosso reader ainda. Eu vou aproveitar também e passar uma dica muito legal para vocês, que é um site que eu utilizo para esse tipo de site, que é o Inverse.io, que é basicamente um site onde outros programadores colocam os seus próprios botões e suas próprias criações, HTML, CSS, JavaScript às vezes, que são botões bem legais. Não só botões, tem vários elementos aqui que você pode procurar, mas para utilizar o botão, nosso site aqui, eu utilizei esse site, eu achei o botão desse site aqui. Eu vou deixar o link do botão na descrição, mas se vocês quiserem também procurar outros, tem vários botões legais que você dá. Ou seja, digamos que eu quero esse botão aqui. Eu venho aqui, clico nele, tem o código HTML, que é básico, e o código CSS que eu venho aqui, copio e colo no meu CSS. Vai funcionar perfeitamente, tá, rapaziada? O site aqui é muito legal para você que quer pegar ideias, pegar inspirações e quer que seu site fique mais bonito. Pô, esse site aqui é muito bom. Vou deixar o link na descrição do botão que eu utilizei. Para o nosso botão, ele tem a classe button. Vou colocar button. Vou pegar o código dele, vocês vão ver que é um código bem diferentão, rapaziada. Não precisa entender necessariamente esse código, mas eu vou deixar ele na descrição. Se quiser dar uma olhada também. Tá aqui o nosso código do nosso botão. É bem grande, mas vocês vão ver que é um botão bem bonito, tá, rapaziada? Voltando aqui para o nosso site, esse daqui é o nosso botão. Coisa linda, cara. Falta uma coisinha também que eu deixei de colocar, rapaziada, que é o nosso HTML. A fins de apenas ensinar, eu coloquei esse botão mais simples. Porém, ele também vem, se você olhar no site, ele vem com uma estilização diferente, tá, rapaziada? Não é simples assim. E vai vir mais ou menos parecido com isso daqui. Por quê? SVG é basicamente um ícone diferente que você usa para fazer figuras ou emojis. É basicamente o emoji. É esse raiozinho aqui, tá? Esse SVG significa esse raiozinho que ele exportou de fora de um site e ele tá utilizando aqui, tá, rapaziada? Então, tá tudo na descrição. Você simplesmente vai naquele site que eu mostrei para vocês, vem aqui no HTML do botão em si, copia, ele vai estar com esse SVG. Simplesmente isso. Vocês mudem o título aqui, que vai estar outro, e vocês colocam conhecer. Pronto. Vai ficar dessa forma, bem bonito. E com isso, o nosso reader está completo, finalmente. Partindo, vamos partir agora para a página 1 do nosso site. Terminando o nosso reader, vamos partir para main. Aí até já tinha comprado para mim ali. Mas enfim. No main é basicamente a parte principal, meio que a cara do nosso site, que é assim que o user vai entrar. Então é bem importante a nossa página 1. Vou colocar aqui um H1, que vai ser o nosso título principal. Nosso título vai ser esse daqui, MatGPT, a única ferramenta que você precisa na sua. Vou colocar o spam dentro do H1. Jornada dev. É isso mesmo, é isso mesmo. Jornada dev, ponto final dentro do H1 ainda, ou seja, eu vou ter um H1, que é esse título. Dentro do H1 eu vou ter um spam com jornada dev. Por que eu fiz isso? Porque eu quero estilizar essa jornada dev. Ela vai ser diferente desse título, tá? Vai ter uma animação bonita, vai ter uma animação legal. Vocês também vão aprender a como usar animações. A cor desse texto vai ficar mudando, vai ficar bem legal. Basicamente fica dessa forma o nosso site. Ok, rapaziada, feito o nosso título, vou vir aqui e colocar uma div. Dentro dessa div vamos ter uma imagem e eu já vou nomear aqui as classes, tá? Essa primeira div vai se chamar container-main, que é o container principal. Essa imagem, dentro dessa div, também vai ter uma classe que vai se chamar left, que é esquerda em inglês. E já a gente coloca o search. A gente vai baixar essa imagem, eu vou mostrar certinho para vocês qual imagem vocês vão ter que baixar. Embaixo dessa imagem
A gente vai colocar outra div, vai ter a classe, na verdade, quadrado. Embaixo dessa div vamos ter outra imagem, vai ter a classe right, que é a direita. O que a gente está fazendo aqui? Se a gente voltar no nosso Figma, a gente está fazendo basicamente isso. Vamos ter a left, que é essa figurazinha bonitinha, o quadrado no meio, a div no meio e a outra imagem à direita, ou seja, a gente vem no código, tem left, quadrado, right. Left, quadrado, right. Basicamente isso que a gente está fazendo aqui, tá, rapaziada? Beleza, feito esse container, aqui em cima eu volto, abaixo do nosso H1, do nosso título, eu coloco outra div. Dentro dessa div eu coloco uma imagem. Já vou nomear aqui essa primeira div como container não, como luzes, container luzes, dentro de image. Vou colocar também essa classe, vai ser luzes laterais. E vai ser, a gente vem aqui no nosso Figma, rapaziada, e trata basicamente dessas luzes aqui, ó, laterais. Ó. Tá vendo que dá um tchan? Dá algo bem legal para o nosso site, ó. Tem as luzes com as luzes. É basicamente isso daqui no nosso código. Bom, feito, laterais. Continuando aqui na nossa estilização. Dentro da nossa div quadrado vamos ter uma image também. E vai ter uma classe, na verdade. Classe BG. Basicamente BG de background. Beleza, vamos baixar agora esses elementos para fazer mais sentido. Por enquanto o nosso site está assim. Está fazendo muito sentido, nada apareceu, porque a gente não fez muita coisa. Tá? Mas vamos baixar as imagens que a gente vai precisar. Voltando aqui no nosso drive. Quais são as imagens que a gente vai usar? Luzes laterais. Cadê? Aqui no nosso body. Você vai baixar elipse direita, elipse esquerda, luzes laterais, quadrado. Ou seja, basicamente tudo que está dentro do body você vai baixar. Beleza? Baixei esses elementos. Vou abrir aqui um projetinho. Vou vir aqui nos nossos downloads. Tudo que a gente baixou. Colocar na pasta assets. Mas antes, eu vou colocar body, tal como está no nosso drive, que eu disponibilizei para vocês, e coloquei tudo dentro do nosso body. Aqui, como eu já tinha baixado antes, meu computador não vai estar assim. Vou aproveitar também para mudar esse logo, que logo 2 não faz muito sentido, vai ser o logo, tá? Logo 1, pronto, é o logo principal. Beleza. Já adicionamos os nossos elementos. Luzes laterais. Eu vou dar um search barra assets barra body. Cadê luzes laterais? Aqui na nossa image left vai ser barra assets barra body, elipse esquerda, e right vai ser barra assets barra body barra elipse direita. Beleza? E aí pensando errado para mim, errado, mas basicamente vai ser assets barra body barra quadrado. Perfeito. Seu HTML vai se parecer basicamente com isso daqui. No nosso site ele vai ser isso daqui. Tá bem feio tudo, mas como você pode ver, ó, já veio tudo certinho, já funciona. Nossos elementos já estão aqui bonitinhos, só falta serem corretamente posicionados com o nosso CSS. Vamos lá? Para o nosso CSS, a parte divertida, começando de cima para baixo, sempre vamos vir aqui, ponto text main, colchetes. Vamos colocar aqui text align center, max width. Por que max width? Porque, se você reparar, nosso texto, nosso Figma, ele pula a linha depois de você, mas aqui não, ele continua, entendeu? Depois de você, ele continua.
gente vai limitar o tamanho dele com max width de 900 pixels. Porque ele não fez isso, acho que a gente não nomeou essa classe mesmo. Não colocou. TextMain, deixa eu só conferir se isso mesmo, essa classe vai aí. TextMain, agora sim. Beleza, continuando aqui. Max width 900. Color, hashtag FFF. Position, absoluta. Left, 50%, porque eu quero centralizar. Left 50%. Transforme, a IA já colocou para mim. Transforme translate no eixo X, menos 50%, traço 0%. É basicamente um macetezinho para centralizar esse elemento. Bom, font family. Vou colocar aquela que a gente baixou, tá, rapaziada? Clash display. Perfeito. Se a clash display não carregar, eu dou uma vírgula. Montserrat carregue a Montserrat. Ok. Font weight. O peso da fonte vai ser de valor 500. Font size. O tamanho da fonte vai ser de valor 48. Perfeito. E o nosso span, que é nosso textozinho aqui dentro, já já a gente estiliza ele. Já já eu explico melhor que a gente vai fazer uma animação com o. Bom, o texto ficou assim, dessa forma. Ele está centralizado no meio, mas como nossos elementos não estão corretamente estilizados ainda, o meio do site acaba ficando esse. Tá certo, mas o site está muito grande. A gente vai corrigir isso. Voltando para o nosso código, já já a gente muda esse spam. Vou vir aqui no nosso container -main. Utilizando aqui o nosso container -main, que basicamente se trata dessa div aqui. Está o elipse da esquerda, o elipse da direita e o quadrado. Vamos utilizar da seguinte forma. Position relativa. Index, que é basicamente a camada de valor 1. Mínimo da altura vai ser de 100 VH, ou seja, 100 VH é basicamente a tela inteira. Eu quero que esse container ocupe, no mínimo, a tela inteira. Display, tipo flex. Justify content. Quero tipo space bit. Que é basicamente ele vai ordenar os elementos dessa maneira. Tá bem distorcida, mas a gente vai corrigir isso já já. Mas você pode ver que ele já está ficando do jeito mais ou menos que a gente pretende. Tá? Está bem feio ainda. Align Item Center, na verdade, Align Item Center, é verdade. Esqueci. Posicionar os itens ao centro. Padding. Valor de 0. 90 pixels. Ó, já melhorou. Falta agora, falta a gente colocar essas iluminações diferentes em cima, ou na verdade embaixo, desses elementos aqui, para eles ficarem bonitão. Se você reparar bem, nosso padding, o primeiro valor, como eu expliquei antes, é o de cima, do eixo Y, e o segundo valor é o do eixo X, ou seja, como ele é 90, o espaçamento interno desses elementos aqui, da esquerda e da direita, é de 90. Se eu colocar, por exemplo, o 0 também, o espaçamento da esquerda e da direita passa a ser 0. E agora passa a ser 90, porque o segundo valor é sempre do eixo X. Bacana isso. Bom, a próxima estilização vai ser do left, que é o nosso elementozinho da esquerda. Left, colchetes. O left vai ter uma margem top de 55 pixels. Feito. Ele não está, se eu não me engano, foi feito isso porque ele não estava muito bem centralizado com isso. Ok, só isso mesmo, no left. Próximo. Container traço luzes. Deixa eu ver se já está aqui. Container traço luzes, esse mesmo. Voltando aqui para o nosso código, nosso container traço luzes terá um position
absoluta, posição absoluta, 7, o valor de 0, the index, o valor de 2, points, pointer, events, none. Ou seja, ele não vai bloquear nenhuma interação. O inset é basicamente, ele seta as margens dele para 0, todas as margens, para ele ficar centralizadinho, bonitinho. Como você pode ver, ele tá quase ficando do jeito que a gente quer. Quase ficando. Bom, vamos continuar aqui. Luzes laterais é o próxima estação. Luzes traços laterais. Deixa eu ver se já colocou. Laterais já colocou, perfeito. Para as luzes, eu vou colocar um margem top de 150 pixels. Baixo, eu vou colocar um width de 100%, ele vai ocupar a largura da tela toda, height de 100% também vai ocupar o tamanho todo, a altura toda. Object Fit, ou seja, como a imagem ela deve se comportar. Dito cover, ela cobre toda a área sem distorcer a imagem, principalmente isso, sem distorcer, que a gente não quer que distorça. Display do tipo block. Opacidade. Na verdade, não precisa de opacidade. Eu ia mudar aqui, mas. User index. Feito. Com isso, já deu melhorada, mas nem tanto. Percebeu? Laterais. Tá bom. Rapaziada, acabei de cometer uma gafe aqui. Eu tinha falado para vocês que não era para fazer, mas eu acabei errando. Vocês repararem, minha imagem tá com a classe luzes, espaço laterais, mas aqui não funciona. Era para estar com luzes, traço laterais, igual eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei correto, mas aqui no index eu coloquei errado. Ai, ai. Erros acontecem, tá? Erros acontecem. Bom, vocês podem ver que só por causa da minha nomenclatura, do jeito que eu nomeei, a minha classe já acertou tudo. Olha que. Agora sim, tá bem mais parecido com o que está. Perfeito, só faltou o nosso título aqui, que eu não sei por que ficou dessa maneira. Dá uma olhada aqui. Acabei de encontrar o erro aqui, rapaziada, que meu texto ele tinha. Na verdade, vou achar aqui. Text main. Na verdade, esse transform e translate, ele não pode ser no eixo X, ele tem que ser transform e translate sem nada. E aí, com isso, ele vai ir para o centro, tá, rapaziada? Corrijam isso no seu código, translate. Tinha o X, tinha o X, é, tinha o X, vocês retiram, certo? Outra coisa também que faltou adicionar é o margem top. Margem top, margem top, que é a margem de cima do texto de 80 pixels. Adicionando essa margem top, o texto vai ficar assim. E vai ficar do jeito que é no nosso. Bom, ficou bem bonitão. Agora vamos adicionar o nosso spamzinho, né? Nosso spam que faltou, que é esse texto aqui diferentão. Como é que a gente faz isso? Bom, voltando aqui para o nosso código CSS, dentro aqui do nosso spam que a gente já deixou prontinho, a gente vai colocar um fonte flash display também. Flash display, feito. Também colocar uma margem left de uns 3 pixels, que não está legal, ele está muito próximo da distância. Ótimo. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz uma animação no nosso CSS. Eu quero fazer uma animação simplesmente de cor. Eu quero que o texto fique trocando de cor e fique uma animação bonitinha. Eu vou vir aqui no começo do nosso CSS, não importa seja no começo, seja em qualquer lugar, mas eu prefiro colocar as animações aqui. Vou colocar um arroba, keyframes, abro colchetes, e aqui eu seleciono como a nossa animação vai ser. Eu quero que 0%, ou seja, a forma que ele começa,
abro o colchete, 0%, eu quero que o background color, background color dele seja, deixa eu pegar aqui, 65,4 AFF, peguei esse roxo, beleza. Depois, aos 50%, eu quero que seja a cor hashtag 40, 49, F0, quero que seja essa cor. E depois do 50 eu quero que 100% no final dele seja aqui essa cor, AD96FF. Ele tá dando esse erro porque faltou a gente nomear, a gente colocar uma nome para nossa animação. Eu vou colocar BG Color Change, mudança de cor do background. Perfeito. Vou copiar esse nome, vou voltar para o nosso spam. Ok, voltando para o nosso spam, a gente vai colocar um animation. Ok, galera, animation. Adiciona o nome da nossa animação que a gente colocou, que no meu caso foi BG Color Change. Vou colocar o tempo que eu quero que ela dure. Vou colocar 5 segundos, vai. Colocar 5 segundos. Do tipo infinito, ou seja, ela não vai acabar, ela não vai parar em tempo nenhum. Alternate, ela fica alternando. Ok. Agora, se a gente voltar aqui, pode reparar que o nosso fundo mudou. Pô, mas era para ser o texto? Verdade, era para ser o texto. Só que tem um macetezinho para fazer com que o texto clipe o que o background está mostrando. Bom, voltando aqui para o nosso código, você vai colocar traço WebKit background, kit, traço também, background clip. Traço WebKit, traço background, traço clip, você vai colocar text. Só isso. Depois, traço text, traço fill, traço color. Após isso, 2 pontos, ele vai te dar algumas opções e você vai colocar transparente. O que ele está fazendo aqui? Basicamente, ele fez com que nosso texto, nosso background, ele clipe, ele fique em cima do nosso texto, ou seja, o nosso texto vai acabar pegando as estilizações do nosso background, tudo que tem nele, vai colocar como se fosse uma textura no nosso texto. Só que para essa textura aparecer, a gente tem que fazer com que o nosso texto fique transparente, ou seja, a gente simplesmente deixa o nosso texto invisível, mas o nosso background tampando e colocando ali a estilização que a gente colocou no background no fundo do texto. E deixa ele assim, ou seja, bem bonitão, uma animação bem legal. Top demais. Perfeito. Após isso, agora a gente vai estilizar o nosso quadrado, que é meio que o nosso personagem principal aqui, tá, rapaziada? Vamos lá. Voltando para o nosso CSS, vou colocar aqui um ponto quadrado, foi o nome da nossa classe que a gente colocou para esse elemento. Vou colocar um width 405 pixels, um height novamente 400 pixels, tá, também. Depois disso, eu vou colocar um border radius 45 pixels, nosso quadrado, posição absoluta, o top dele vai ser de 50%, left também de 50%, e aquele macetezinho de deixar ele no centro da nossa tela, transforme translate de menos 100%, vírgula, menos 100% também. Perfeito. E deu uma, não sei se vocês separaram, mas ele deu uma mexidinha ali e ficou no centro da página. Após isso, overflow hidden, isIndex, perfeito. Agora, o principal, que é o nosso GIF, a gente vai adicionar ele agora, tá, rapaziada? Nosso GIF ele vai ficar basicamente aqui, ó.
Vocês vão vir aqui dentro da sua div quadrado, já tem essa imagem, colocar outra imagem, que vai ser a do GIF. Bom, vamos baixar, né, o GIF. Voltando aqui no nosso Drive, vocês vão baixar esse Abstract GIF. Baixar aqui. Show. Instalado o nosso GIF, vai aparecer aqui, ó, Downloads. Vou voltar aqui no meu código. Vou colocar aqui Abstract, ou Ellipse, abstrata, né? Vou colocar aqui, se eu não me engano, acho que ele fica fora. Body, não sei. Se você quiser colocar dentro do Assets, dentro do Body, tanto faz. Só questão de organização. Essa image de baixo vocês vão colocar o seu GIF abstrato. E essa image também vai ter uma classe, vai se chamar Abstract, tá, rapaziada? Ou seja, basicamente o seu site vai ficar assim, por enquanto. Não sei porque que o GIF não apareceu, mas ele está aqui em algum lugar, tá, rapaziada? Ele está aqui, a gente precisa estilizar nosso Abstract. E, na verdade, a gente não vai utilizar muito o Abstract, a gente vai utilizar uma técnicazinha, vai ser essa daqui. Ponto quadrado. Dentro do quadrado, eu vou colocar uma ponto VG. Ou seja, dentro do quadrado eu quero estilizar uma image e essa image tem a classe BG. Eu vou colocar o ZIndex 1 para que ele fique acima. Na verdade, eu acho que o Abstract vai ter o ZIndex 2. O Abstract vai ter o ZIndex 2, por isso que eu fiz isso. Agora sim, ponto quadrado, image, ponto, abstract, colchetes. Bom, deixa eu ver como é que ficou. Ainda não está aparecendo o GIF. Ponto abstract, mix blend mode no modo Lightning. Por quê? Esse mix blend mode ele deixa que a cor GIF ela suma. Se vocês repararem aqui, o GIF ele tem meio que esse fundo preto, tá, rapaziada? Com o Mix Blend Mode Lightning, esse fundo preto ele some e fica apenas a esfera ali abstrata, como legal, vocês vão ver. Bom, a posição vai ser absoluta para ficar um elemento acima do outro. Aquele esquemazinho de centralizar o objeto, left 50%, top também. Transforme, translate menos 50%, vírgula por cento aqui também. O Z-index do nosso if vai ser no 2 points events. Se tiver algum evento acontecendo dentro dele, quero que ele aceite. E a opacidade dele eu vou diminuir um pouquinho só para ser 0.9. Bom, a imagem apareceu, mas não tá tão legal. Mas ela apareceu. Já é um começo. Tá, rapaziada? Bom, próxima estilização. Para funcionar de vez, a gente vai vir aqui ponto quadrado. Quadrado. Image, ou seja, eu quero utilizar uma imagem que está dentro da minha div com a classe quadrado. Vou colocar um position. Colocar um position também absoluto. Vou colocar o inset 0. Vou colocar um width de 100%, um height de 100% também. Object fit over, ou seja, o modo que o objeto vai ficar, ele vai cobrir tudo. O display dele vai ser block e points events only. Vai aceitar tudo. Então, olha como o nosso GIF ficou, rapaziada. Da hora. É só. Ou seja, se você fizer tudo certinho, do jeito que eu ensinei, simplesmente copiar e colar, olha como vai ficar o seu site. Cara, isso daqui tá muito legal, tá muito massa. Uma vibe bem futurista mesmo. Pô, tá muito da hora, tá, rapaziada? Já está bem parecido com o nosso Figma. Se você abrir aqui, esse daqui é o nosso Figma. Obviamente eu mudei. Esse daqui é só para representar, mas tá diferente. Então, vamos terminar aqui esse vídeo com
a estilização do quadrado. Isso daqui, tudo no quadrado vai ser por código, vai ser feito com código, tá, rapaziada? Mais parecido possível. Então, vamos lá.